Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, trazendo mais um tema fantástico, continuando com a nossa série sobre parapsicologia a cargo de uma das pessoas mais eruditas que eu conheço, que é o nosso querido Frater Oswaldo Milman Júnior, que é uma pessoa que trabalhou por 50 anos na Ordem Rosa Cruz Amor, que foi chefe da divisão de ensino e instrução, é um pesquisador apaixonado pelos mistérios da vida, do homem, do universo, e vem prodigalizando aqui para nós, né, na Realidade Fantástica, uma série sensacional. Olha, pessoal, se você não assistiu, procura aqui na playlist Entrevistas, todos os programas com o Oswaldo, que ele vem fazendo assim um passo a passo da parapsicologia, realmente sensacional. E hoje ele vai abordar um dos temas mais controversos na parapsicologia, que é a logurgia, é a cura psíquica, a cura paranormal. Vamos aprender juntos com ele e vamos ficar atentos aí a todos as revelações que virão. Tudo bem com você, Oswaldo? Tudo bem, Jamil, felizmente, e obrigado por tantos elogios aí, mas a gente sabe, como dizia Sócrates, eu só sei que nada sei. É que busca, né, conhecer alguma coisa. E nos passos anteriores, nos programas anteriores, a gente sempre tem falado, né, sobre a questão da cura psíquica, métodos para realmente desenvolver o poder da cura, ser um bom psíquico, o que significa isso, a pessoa ter uma vida regrada, né, uma vida metódica, acreditando ou fazendo suas orações, a comunhão com a natureza, enfim, todos os aspectos que levam o indivíduo através da meditação, a introspecção, todas aquelas técnicas que as próprias organizações místicas, como a Rogatura, como o alquimismo, a filosofia, né, sempre estão incentivando. Evidentemente, isso é um dom que a pessoa vai passar a desenvolver. E nós falamos muito daqueles curadores, né, dos grandes médiuns da humanidade, como David Douglas Home, né, a questão da cura, uma das enzimas são muito importantes na cura psíquica, né, porque as enzimas são substâncias que realmente necessárias para o organismo, para que você tenha, quanto mais enzimas você tiver, mais saúde você vai ter. Mas, evidentemente, a irmã Justa Smith fez experiências com o coronel Oscar Stebany, que era um médium muito famoso no século passado, e essa pessoa fazia realmente, como se diz, regenerava enzimas através de práticas laboratoriais e coisas assim, de uma forma que ela percebeu a bioenergia decorrente de Oscar Stebany era muito forte. Assim também, né, tivemos na Rússia, que pesquisa muito nesse aspecto da cura, da aura, e nós tivemos lá com os irmãos, a família Krivorotov, que era o pai e o filho, que faziam curas, como nós falamos. Também lembramos Bárbara Ivanova, hoje uma mulher que tem 107 anos, esteve no Brasil, e fazia curas extraordinárias à distância, simplesmente pelo poder da clarividência que ela tinha, diagnosticando as pessoas e fazendo essas curas, então, mas eram curas não propriamente tocando o indivíduo num certo sentido de abrir, né, o seu corpo, como é hoje o caso da logurgia, da cirurgia psíquica que nós começaremos a falar agora. Então, essa logurgia é muito difundida no Brasil e nas Filipinas. E, dentro desse processo, o cirurgião psíquico, isso é constatado, inclusive depois de inúmeros parapsicólogos que acompanhavam esses trabalhos, e davam credibilidade a isso. Entretanto, fraudes também sempre houveram. E, muitas vezes, tumores e coisas assim que surgem, os cirurgiões psíquicos, através da incisão com as mãos, também com seus dedos, eles faziam a incisão, tiravam o tumor, e aquilo em poucos minutos cicatrizava, ficava normalizado. Então, era uma cirurgia psíquica, porque ela realmente não era uma cirurgia profunda, como no caso de uma cirurgia normal, né, hospitalar, e com cirurgiões físicos. Então, por isso é psíquico. Agora, a esse respeito também gerou-se muitas questões, principalmente com o parapsicólogo padre González Quevedo, por exemplo, que foi professor da Universidade de Anchieta, no Brasil. E ele procurou filmar certas experiências, certas cirurgias psíquicas, procurando verificar as fraudes, se haviam fraudes nessas cirurgias. E muitas vezes ele flagrou, através da filmagem, que realmente, de fato, haviam algumas fraudes, e que o curador tirava gordura de tecidos do próprio pano que usava para proteger a zona afetada, simulando que era do interior do corpo do paciente. E ele, com isso,
pegou como se diria assim, pegou uma batalha muito grande, né? E ele era muito controvertido e sempre, como se diria, não apoiava esses aspectos dentro da cirurgia psíquica, ou do mediunismo, ou do espiritismo. Ele sempre combateu muito isso, era muito combativo nesse aspecto, achando que isso eram tipo, efeitos placebos e que o próprio indivíduo, quando se curava através da própria sugestão. Oswaldo, me diga uma coisa, o fato de várias fraudes terem sido realmente detectadas não significa que fenômenos autênticos na cura psíquica também não tenham sido detectados, né? Parece que existe uma gama de fenômenos aí que realmente não se conseguiu refutar, ou não? Sim, nós já vamos chegar lá. Então, algumas dessas questões de pedra, por exemplo, pedras renais, né? Alguns fraudadores, pseudos curadores, eles usavam carbonato de cálcio para dizer que eram pedras renais. Então, eles envolviam sangue de aves em saco plástico, etc. E foi isso justamente que o padre Quevedo flagrou numa filmagem, porque ele pegou certamente pessoas que já não eram idôneas, né? Agora, há aqueles idôneos que parapsicólogos, como o norte-americano Harold Sherman, o suíço Hans Nagel, o japonês Hiroshi Motoyama e o francês Christian de Courbognol, declararam e escreveram a respeito da autenticidade de muitas curas que eles mesmos presenciaram nas Filipinas. E, inclusive, as filmaram, pessoas que, de fato, têm, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, sempre vão contribuir para a humanidade, porque eles têm um cabedal de sabedoria nesse aspecto e têm o poder da bioenergia muito acentuado, de maneira que eles conseguem canalizar essa força de maneira muito coerente, positiva. Agora, no Brasil, foi o José Pedro Freitas, né, que era o vulgo Zé Rigó, e ele faleceu em 1971, num acidente de trânsito, mas ele disse que recebia, né, o espírito de um médico alemão, que era o Dr. Adolf Fritz. E ele operava em Congonhas do Campo, uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, e empregava uma navalha ou uma faca de cozinha, devido à asepsia. Outros não fazem com as próprias mãos o trabalho de cura da cirurgia psíquica. Mas aí, com relação a esse Dr. Fritz, fica uma questão, né? Porque ele atribui a esse médico alemão... É interessante, né, Oswaldo, que nunca se encontrou fraude com relação ao trabalho do Zé Rigó, tanto que uma comitiva de médicos e cientistas americanos chegou a estar na cidade dele para estudá-lo e também não encontrou nenhuma questão de fraude. Parece-me que ele cultivava rosas, né? Então era uma pessoa simples, lidava com floricultura e tinha uma vida bem pacata, harmoniosa, harmonizada sempre com a natureza. E fazia esses trabalhos, que certamente por algum dom, esse dom que ele desenvolveu. Agora, nas Filipinas, nós tivemos três médiuns, ou espiritualistas, né, que se destacaram, curadores, cirurgiões psíquicos, que foi Tony Agapaoa, Joanito Flores e Joan Blanc, todos pertencentes à Igreja Espiritual das Filipinas. E antes de fazerem as intervenções cirúrgicas, eles se reuniam para realizar certos rituais preparatórios. Então, eles tinham uma preparação. Eram pessoas, né, que tinham uma religiosidade no sentido dessa ligação do homem com Deus. Eles afirmaram que podiam realizar cirurgias profundas sem nenhum instrumento cirúrgico, sem asepsia nem anestesia, e que podiam abrir os tecidos apenas com a força psíquica. Depois da operação, a ferida fechava e não deixava nenhuma cicatriz. Então, era o poder que eles tinham de passar essa bioenergia, né, através das suas mãos, mas muitas vezes fazendo realmente a abertura nos órgãos necessários, fazendo a extração de tumores, de curas, como foi o caso com a curandeira reconhecida na Alemanha, a senhora Sigrun Seltmann, que foi atendida em 1971 por Tony Agapaoa, em virtude de uma enfermidade cardíaca congênita. Então, ela tinha essa enfermidade, viajou para as Filipinas e lá ela fez essa cirurgia com o Tony Agapaoa. E ela afirmou que a operação durou menos de 10 minutos e que o curandeiro restabeleceu-lhe a aorta, ficando totalmente curada. E depois ela aprendeu com ele os métodos curativos e ela mesma passou a desenvolver os dons da cura.
Então, veja que é uma corrente, né, em que quando a pessoa tem esse dom, através da exemplificação de um médium que fez um trabalho muito consistente com ela passou a desenvolver o poder da cura pela credibilidade, pela gratidão de ter se tornado outra pessoa saudável. E é interessante, Oswaldo, só um adendo, eu soube que o Tony Agapô chegou a estar no Brasil, um amigo nosso, que é da maçonaria, ele nos falou, que é o nosso Roberto Fonseca, ele falou que o Tony Agapô chegou a estar no Brasil atendendo algumas pessoas, e o que é impressionante no método de cura dele é que ele, de fato, às vezes ele desmaterializava o tumor dentro do corpo da pessoa e rematerializava fora, ele tirava, sem qualquer tipo de incisão. Então, realmente é uma capacidade assim, telecinética sensacional. Então, eu vejo o poder, né, dessas pessoas, como hoje eu estava vendo o teu programa lá do Saibaba, né, e os poderes de materialização, né, inegáveis, irrefutáveis, porque ele fazia na frente das pessoas, né, então estava bem consubstanciado o trabalho dele e o nível de espiritualidade para ele poder fazer essas materializações. Né. A da Rosa, né, aquele caso do macaquinho que ele materializou, né, uma banana que ele produziu para alimentar, depois ele desmaterializou. Então, são coisas que são realmente de um domínio de pessoas extraordinárias, né, que tem realmente uma pureza naquela hora da concentração e o poder dela é transformador. Ela pode, então, realizar grandes efeitos. Então, acho que esses cirurgiões psíquicos, esses médios, essas pessoas que se dedicam como canais do cosmos a trabalhar, nós temos lá na Ordem Rosa Cruz, finalizando aqui, relembrando, o chamado Conselho de Solas. Então, outro dia, eu lendo um trabalho interessante da Ordem, né, com relação à consistência desse trabalho, porque existe um respaldo metafísico, espiritual, que nesses momentos que a corrente se estabelece, gera uma egrégora, um campo de força. Essa egrégora vem agregar, unir. E todo esse potencial de energia, então, passa a ser veiculado por aqueles que estão ali em estado de meditação e vibrando naquele campo, naquela frequência de bioenergia, gerando, então, as curas necessárias para aqueles que solicitam. Inclusive, depois, muitas vezes, tive a oportunidade, no tempo que eu passei dentro da Ordem, de verificar, através do Conselho de Solas, curas efetivadas, que as pessoas agradeciam e mandavam, inclusive, as comprovações daquele trabalho, dos efeitos que alcançaram. Então, finalizando, só temos a dizer que, dentro do campo da bioenergia, da cura, se nós tivermos realmente credibilidade, harmonização, merecimento e a fé que nos conduz a um bom trabalho, as realizações acontecem. Oswaldo, eu achei sensacional tudo que você falou. Novamente, cada vez que o Oswaldo vem, é um apanhado de informações, de pesquisa bem feita, de conhecimento, que realmente enriquece a gente. Agora, Oswaldo, antes de a gente fechar, você falou do trabalho do Conselho de Solas, da morte, muito importante, mas é bom também, para quem não é a Rosa Cruz, saber que há uma metodologia Rosa Cruz de cura, né, que é herdado dos essênios. Isso você já falou, mas você pode dar uma frisada nisso também. Exatamente, toda essa filosofia, ela é embasada no conhecimento dos essênios, né? Que, inclusive, dentro do livro A Vida Mística de Jesus, que a Ordem tem, mostra como o Jesus viveu nessa comunidade, viveu com os essênios, e provavelmente ele não morreu. Jesus não teve as pernas quebradas, fraturadas, ele se restabeleceu. Quando não se encontra mais no túmulo do corpo de Jesus, porque foi resgatado pelos essênios. Então, é uma história muito bonita dentro desse contexto, que a igreja não fala, mas que isso só dá credibilidade a um povo. Esses essênios eram uma comunidade hebraica que se distinguia, inclusive, depois foram encontrados no Mar Morto, né, os pergaminhos do Mar Morto, em Qumran, uma localização, onde isso comprova, que com esses pergaminhos, que os essênios eram um grupo comunitário que vivia
dentro de princípios muito elevados, como uma sociedade que assim, seguia muitos princípios místicos, superiores, cósmicos, espirituais, e que se dedicava muito à terapêutica, tanto que os terapeutas se vestiam de branco. E essa terapia dos essênios, ela está toda no 6º grau no tempo da nossa ordem. E com esse conhecimento dos terapeutas do 6º grau, é que também se fundamenta essa questão da cura à distância, que é feita através do Conselho de Solas, e independentemente da pessoa ser afiliada à Rosa Cruz ou não, existe um chamado, uma comunhão com o chamado Santo Celestial. Esse Santo Celestial é um ponto de harmonização psíquica, mental, onde se forma aquilo que nós falamos, a egrégora. E essa força da egrégora Rosa Cruz, ela contempla a todos aqueles que desejam e enviam seus nomes na lista dos peticionários. Quem desejar, está aberto, é um portal aberto, como se diria assim, paralelo, enfatizando o poder da cura psíquica através da mentalização e da frequência vibratória em estado muito elevado, que vai realmente canalizar para todos aqueles que assim desejarem a possibilidade da cura, da terapia, né? A cura total com relação àquilo que almejar, aquilo que precisa, porque cada um tem uma necessidade, né? Física, psicológica, e, enfim, para todas as finalidades, a cura, essa assistência é muito importante. Mesmo para alguém que vai fazer uma cirurgia física, um médico no hospital, ela pode contar com esse apoio muito físico, para que tudo suceda e corra bem. Perfeito, Oswaldo. Olha, então se você estiver precisando, se você souber de alguém que precisa, você pode recorrer a esse serviço altruístico da Ordem Rosa Cruz, que é o Conselho de Solas, é a cura metafísica, que ocorre diariamente através do Grande Templo, de um ritual muito próprio, que é feito aqui em Curitiba, né? O Oswaldo, inclusive, é um dos condutores dessa cerimônia, né? Várias pessoas se revezam na condução, dependendo do dia, e energias muito profícuas são irradiadas, e só posso dizer, com mais de 30 anos de experiência, funciona, realmente funciona. Então, aí está o e-mail auxilioespiritual@amorque.org.br, ou você entra no www.amorque.org.br e lá você também saberá como inscrever o seu nome para receber esses benefícios. Quero agradecer de novo, Oswaldo, você por compartilhar, né, uma grande gentileza mesmo de repartir o pão com a gente, do teu grande conhecimento. E vamos juntos. Eu acho que não terminou ainda essa série parapsicológica. Tem novos temas, né, Oswaldo, pela frente? Nós fizemos hoje, então, a 6ª parte com a cirurgia psíquica, né? Mas, provavelmente, se for possível, a gente vai desenvolver agora o poder da oração. Né? O poder da oração, porque realmente é inegável, né? Toda pessoa que tem fé e, através das orações, ela vai gerar esse campo positivo, atraindo a bioenergia e regenerando, inclusive se regenerando as suas partes mais ligadas a algum problema, alguma dificuldade, porque a oração vai trazer, através do nível de frequência alcançado, o restabelecimento do ser. Preciso ter essa fé. Mas isso é convalidado através de médicos que realmente se dedicam, e tem obras já, vamos citar depois, e o doutor Larry Dossel, esse doutor, lá no Texas, ele assim, ele implantou dentro de um complexo hospitalar essa questão da cura pela oração, pela fé. Paralelamente, evidentemente, muitas vezes a pessoa recorre a remédios, medicamentos, etc., mas a oração é fundamental para que essa regeneração ocorra em todos os campos, em todos os sentidos. Então, ele, paralelamente à medicina acadêmica, ele implantou essas questões com biofeedbacks, comprovando, inclusive, como a oração tem um efeito extraordinário na recuperação e na cura dos pacientes. Maravilha! Obrigado novamente, Oswaldo, e a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Fica ligado, então, que o próximo programa com o Oswaldo vai tratar da oração do ponto de vista místico, esotérico e dos seus desdobramentos, inclusive no campo da cura. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.